Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast. E hoje, nesse dia de hoje, nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, mais uma vez, o senhor Toninho Coelho, que é um grande economista, empresário, escritor. Seja muito bem-vindo, senhor Toninho. Ô, minha querida repórter invisível, é sempre importante e sempre legal bater um papo com você. É uma honra, né? Nós recebemos o senhor mais uma vez aqui no nosso canal. Qual que é a conversa de hoje? A conversa de hoje nós vamos falar, né, sobre a praça, né? Serra Lima, não é isso, seu Toninho? A Praça Serra Lima é considerada uma das 7 maravilhas de Isso. Valadares. Semana passada nós falamos sobre a Ilha dos Araújos, agora nós estamos dando sequência a mais uma maravilha. E Quais são as outras que você falou? Que nós já falamos? A que nós falamos foi o Rio Doce, Aham. a Ibituruna, a Sucareira, a Ilha dos Araújos e hoje a Praça Serra Lima. Correto. Ah, tô aprendendo. Então vamos lá, seu Toninho. Essa praça, né, é uma praça muito visualizada, né, por muitas pessoas, né, dentro da nossa cidade. E eu queria perguntar ao senhor se realmente essa praça é uma maravilha. Conta um pouco da história dela para nós. O repórter, você conhece a praça, né? Conheço, muito boa. Antigamente a gente chamava de pracinha. Pracinha. E o que você acha da pracinha? A sua opinião. A minha opinião, a praça é uma praça muito boa, mas eu acredito que dá para melhorar mais um pouquinho para os valadarenses. Então é o seguinte, eu, de forma nenhuma, acho que ela não é uma maravilha. Eu acho que a praça é o seguinte, ela, por ser uma praça central de Valadares, é o coração da cidade. Sim. Ela é pouco valorizada, entendeu? Sim. Ela você vê o seguinte, não tem grama verde, não tem flores. Sim. É uma praça sem sabor, entendeu? Ela tem uma fonte luminosa, seria uma fonte luminosa que seria muito bonita, entendeu? Se bem cuidada, esguinchando água, mas nunca funciona, entendeu? Sim. Então, eu não acho que realmente a Praça Serra Lima seja uma das 7 maravilhas de Valadares. Infelizmente, entendeu? Infelizmente. Sim. A história da pracinha ou a história da Serra Lima, em primeiro lugar, ela foi construída ali em 1948 por um companheiro nosso político, entendeu? O senhor Dilermando Melo, Rodrigues Melo. O Dilermando era um companheiro da UDN. Você não sabe, né? Não conhece a história da política de Valadares, mas antigamente Valadares tinha dois partidos fortes, era o DN e o PSD. E conta a história, e eu não vivi essa história, mas conta a história que houve uma eleição muito disputada, tipo Bolsonaro e Lula, entendeu? E aí o que aconteceu? Uma das urnas sumiu de repente. Roubaram a urna. E aí a UDN ganhou, entendeu? Sim. E o Dilermando, né, esse prefeito, que construiu a pracinha, né, a Praça Serra Lima, era o prefeito da época, Dilermando Rodrigues de Melo. O Dilermando era uma pessoa muito querida, era uma pessoa muito trabalhadora, era garimpeiro, mexia com pedra, e
E foi ele que construiu essa pracinha, entendeu? Sim. E eu tenho um amigo, não sei se você conhece, chamado Zezinho Batista. Não, não o Zezinho, conheço. você não conhece. O Zezinho é um produtor cultural, Sim. um rapaz espetacular que faz concurso de beleza, faz uma série de movimentos culturais em Valadares. E o Zezinho conta o seguinte, que aquele terreno da praça Sim. era do pai dele, entendeu? É do... Como é que chama o pai dele? Do seu... Esqueci o nome. Do seu Firmino Batista. Era do seu Firmino Batista. E conta a história, né? Isso é público, Sim. que a prefeitura desapropriou o terreno e até hoje não pagou. Diz que ele contou para mim esses dias que tem quase 80 anos que existe essa ação de desapropriação e eles não conseguem o dinheiro da prefeitura. Então, essa é a história da pracinha em termos, né? Foi o Dilermando Melo que construiu no centro da cidade e colocou o nome de Serra Lima, Praça Serra Lima. Você já ouviu falar em Serra Lima? Não, também não, né? Não. O Serra Lima é uma figura icônica aqui em Valadares, histórica, porque ele era da prefeitura de Peçanha, porque Valadares, então Figueira do Rio Doce, era distrito de Peçanha. E esse Serra Lima era um carpinteiro lá que veio fazer desenho, fazer o levantamento, fazer as ruas de Valadares. Sim. E ele ficou renomado porque, apesar de ser uma pessoa simples, ele desenhou as ruas e avenidas de Valadares Sim. em forma de um tabuleiro. E era uma coisa assim moderna, entendeu? Então ele foi homenageado porque essas ruas de Valadares foi toda desenhada, planejada por ele, entendeu? Então é o Serra Lima. Sim. Então são duas figuras bastante da história dessa pracinha, é o Dilermando Melo e o Serra Lima, entendeu? Então é uma pracinha muito querida, apesar de estar assim, muito desleixada, né? Sim. Ela tem muita história, entendeu? Então Muita isso aí. história. Maravilha, seu Toninho. Olha, a segunda pergunta é o seguinte, é até um pouco inglês aqui ela, quando fala. O que era o... Footing. Isso. O footing. O footing é uma marca Sim. que está na memória das pessoas dos anos 50, 60, 70. Como a cidade era pequena, porque Valadares cresceu muito, entendeu? Nos anos 50 Demais. era uma cidade relativamente pequena. Então a pracinha Serra Lima era o centro de encontro de jovens. Sim. Então da minha geração. Da sua época. Então, mas as coisas não eram iguais como não são iguais como eram antigamente, entendeu? O que acontecia? O footing, as moças, elas andavam em uma direção, rodavam a pracinha em uma direção e os rapazes em outra direção. Sim. Então, a maneira de arrumar uma namorada era através do flerte, flertar, entendeu? Você olhar e gostar da pessoa, entendeu? Sim. Então, o footing ficou famoso porque muitas pessoas se casaram através do footing, não é verdade? Sim. E o footing, então, ficou famoso, entendeu? Porque foi uma geração dos 50, 60 e 70, entendeu? Sim. Então, essas pessoas da minha idade, né? Todo mundo
andou demais na pracinha, rodando, né? Para procurar outras moças. Interessante. E por que acabou esse... Isso foi perdendo, né? A cultura de um povo vai evoluindo. Sim. Às vezes até para pior. Né? É porque antigamente não tinha carro, nós tínhamos a bicicleta. Sim. Então não tinha hoje essa mobilidade, não tinha, né? A única coisa que tinha de entretenimento era o cinema. O cinema era muito forte. Nós tínhamos aqui, ao lado da pracinha Serra Lima, tinha o Cine Palácio, tinha o Cine Ideal e tinha mais 5 cinemas em Valadares. Então, o lugar para se ir realmente às noites era a Praça Serra Lima. Então, é isso aí. Que maravilha, né? Essa história eu não sabia. Você contou aí sobre os rapazes e as moças, vão saber. A terceira pergunta é o seguinte, Sr. Toninho. A praça teve influência na ida de muitos valadarenses para os Estados Unidos? Deixa eu te falar uma coisa, o repórter invisível. Nessa época, de 50, 60, o que rolava era o cinema, entendeu? Não tinha nem televisão. Rolava era o rádio e o cinema. O que acontecia? Era uma época que o governo americano fazia muita propaganda sobre os Estados Unidos, principalmente através do cinema. Então, isso influenciava muito os rapazes da minha idade, da minha época, em querer falar inglês. Então, tinha uma turma que rodava ali na pracinha falando inglês, entendeu? Tem uma relação aqui que eu lembro, entendeu? Que é muito interessante. Olha bem, tinha um fotógrafo chamado Alan, era muito conhecido, Alan. O Alan falava inglês já muito bem, entendeu? Influenciado pelo cinema. Tinha o Roberto White, que é também muito conhecido. O Zé Júlio Cipriano. Sim. O Zé Gualberto. Então tinha muitos rapazes que já, influenciados pelo cinema, começavam a falar inglês, entendeu? E eles rodavam ali, falando inglês, e aquilo... aquilo criava uma inveja muito grande. E com isso aí, escutei, o que aconteceu? A importância. Esses rapazes que tinham já essa cultura americana, todos eles foram para os Estados Unidos. Sério? E a saída para os Estados Unidos, todos eles se deram bem lá. E começou esse fluxo de gente... De idas, né? Indo para os Estados Unidos. Sim. De tal forma que hoje a quantidade de valadarenses que estão nos Estados Unidos é muito grande. Sim. Todos nós temos algum parente. Você tem parente nos Estados Unidos? Tenho. Tem? Tenho. Você nunca teve vontade de ir para os Estados Unidos, não? Olha, eu vou falar com o senhor a verdade. Eu tenho vontade de ir lá conhecer. Mas não para morar, mas conhecer eu tenho vontade, sim. Então é o seguinte, a Praça Serra Lima... Então, ela foi muito importante. Ela arrumou muitos casamentos, que eu conheço. Muitos casamentos. E essa questão da ida desses rapazes para os Estados Unidos foi uma bola de neve, porque foram 10, depois foram 20, de repente foram 100, foram 1.000. Hoje deve ter quase 30 mil valadarenses nos Estados Unidos. Deve ter sim. Então, essa Praça Serra Lima, ela trouxe muita prosperidade para Valadares, porque veio muito dólar para Valadares. Então, hoje mesmo eu fiquei conhecendo uma pessoa, escutei, que foi nessa leva para os Estados Unidos. Sabe quantas casas ele tem em Valadares? Tem mais de 100 casas. Ganha pelo suor
do trabalho nos Estados Unidos. Então, toda a renda que ele, né, todo o ganho que ele tinha nos Estados Unidos, ele comprava uma casa. E ele tem 100 casas. Que maravilha. Ele falou comigo que tem R$300 mil de aluguel por mês. Que maravilha. É. Então é o seguinte... Ele soube investir. Essa turma foi abençoada, entendeu? Porque realmente eles foram muito corajosos. Sim. Porque até então não tinha internet, às vezes não tinha... A essa época não tinha nem telefone direito. E esses rapazes tiveram a coragem de ir, desbravar e trazer prosperidade para Valadares. Sim. Então, a eles eu tiro o meu chapéu. Tá certo. Então, é isso aí. O tal do footing, né, e a importância desses valadarenses, né, americanos, né? Sim, sim. Interessante, muito interessante, seu Toninho. Hoje em dia, né, ainda tem, né, pessoas que têm desejo ainda de ir para os Estados Unidos. Tem muita gente mesmo. Hoje mesmo eu recebi um telefonema da Bizuquinha. A Bizuquinha é uma amiga minha, escutei. Ela, sabe de quem que ela é amiga? Da Juliana Paz. Sabe quem que é Juliana Paz? Já ouvi falar. Aquela artista Já ouvi falar. de novela, famosa. Sim. Aquela bonitona. Ela ligou hoje para mim, a Bizuquinha. Ela é lá de Virgolândia. Ela ligou para determinado assunto particular dela. Eu falei, está sumida, Bizuquinha. Não, eu estive nos Estados Unidos, fiquei hospedada na casa da Juliana Paz. Então, até hoje tem muita gente, porque tem muito neto, tem muita gente, né, principalmente netos que vão lá visitar os seus parentes. Né? Então, Sim. Isso aí. Maravilha, seu Toninho. Muito bom. A nossa quarta pergunta é: qual é a solução para melhorar o visual da Praça Serra Lima? O que a gente tem que fazer primeiro? Deixa eu te falar. Ai, ai. O repórter, eu acho que a cidade tem que ter praças bonitas. A cidade tem que ser bonita, charmosa. As pessoas têm que se sentir assim, desejo, alegria de estar. De estar num lugar bonito, entendeu? Sim. Só que tem uma coisa, custa caro. Custa caro. Manter uma pracinha com jardineiro, pessoa que gosta de planta, fica caro a manutenção. Então é o seguinte, porque uma prefeitura igual de Valadares, que tem tanta demanda, tem tanta necessidade na área de saúde, na área de educação, não justifica de forma nenhuma que a prefeitura invista dinheiro em praças. Isso é questão de inteligência, entendeu? Não é inteligência artificial, não. É inteligência humana, entendeu? Sim. Bom, qual que é a solução? Não sei se foi no segundo mandato do prefeito Mourão e o vice-prefeito era o Edson Gualberto. Eu fui até secretário de Desenvolvimento Econômico na época. Nós desenvolvemos um projeto chamado Adoção de Praça. Então nós procuramos os empresários de Valadares para eles adotarem uma praça, cada um adotar. Então, várias empresas adotaram praças em troca de propaganda, de alguma renúncia fiscal. E com isso, o seguinte, as praças eram muito bonitas, entendeu? Sim. Então, eu acho que, como o Mourão voltou, e ele conhece o projeto de adoção de praças, eu acho que estava na hora de retomar isso, entendeu? Sim. De forma que, e olha bem, numa parceria público-privada, isso significa o seguinte, é uma parceria que a prefeitura não entra com dinheiro, quem entra com dinheiro é o empresário. Sim.
E isso está sendo feito no Brasil afora, entendeu? Lá em Belo Horizonte tem um projeto desse tipo chamado Adoro BH. Adoro BH. Então, a solução é realmente voltar a esse projeto. Sim. O prefeito fazer outro decreto renovando esse projeto de adoção de praça. Sim. E procurar empresários para botar a cidade bonita. Para dar uma movimentada melhor. E não é caro para uma empresa que, né, queira fazer sua imagem, queira investir em coisas bonitas. Então, é isso aí. Então, a solução é essa aí. Que maravilha, seu Toninho. Foi bom, né, a gente ouvir, né, um pouco da praça, né, Serra Lima. As minhas perguntas... Deixa eu te falar, você esgotou essa pergunta. Sim. Escuta aí. Tem um episódio que vale a pena contar, entendeu? É interessante. É uma história sobre o Serra Lima, entendeu? Escuta. Conta. Eu fui presidente da FUNSEC, que era hoje não existe a FUNSEC, mas era uma fundação do município voltado para cultura, esporte e lazer. E nessa época eu descobri que o museu da cidade estava encaixotado. Sim. Um determinado prefeito, que não vale a pena mencionar, ele encaixotou o museu. Ele teve uma briga lá com a pessoa que tinha construído o museu e desmantelou aquilo e encaixotou. E eu descobri que existia esse museu encaixotado. Eu mandei refazer o museu. Escuta aí. E houve uma briga política. Escuta aí. Inventaram que um rapaz que trabalhava comigo tinha roubado a bota do Serra Lima. Nessa mudança, eles inventaram. E houve uma denúncia que essa pessoa que trabalhava comigo tinha roubado a bota do Serra Lima. Uhum. E eu nem sei se existia essa bota, mas até a gente provar que não tinha havido roubo, Sim. Foi um Deus me acuda. Então é isso aí, a gente tem muita história, a gente tem que registrar essa história para realmente torcer para que o prefeito Mourão, que na época que ele foi, em uma das candidaturas dele, usava o seguinte jargão: Mourão neles, Mourão neles. Então, eu quero falar assim, Mourão neles, para que ele faça esse projeto e realmente transforme a Praça Serra Lima nas sete maravilhas de Valadares. Sim. Porque até então eu não posso dizer que é uma sete maravilha. Mas vai ficar. Eu não quero muita gente pergunta quem que inventou essas sete maravilhas? Você sabe? Quem inventou? Quem inventou? Quem que falou assim, não, por que sete maravilhas? Por que não 8? Por que não 9 maravilhas? Conta para nós vou te contar. Detalhe. Em determinada época, a Univale montou um curso de turismo. E um dos projetos desse curso de turismo dos estudantes era levantar as 7 maravilhas de Valadares. Então, eles levantaram, Valadares tem 7 maravilhas, que é o Pico da Bituruna, que é a Açucareira, o Rio Doce, a Ilha, a Praça Serra Lima, a Catedral de Santo Antônio e a primeira igreja presbiteriana. Então, vamos torcer agora que o Mourão refaça esse projeto, esse decreto, e transforme realmente a Praça Serra Lima e coloque flores, grama, e coloque
bota o chafariz lá. Aquilo nem é uma fonte, aquilo é um chafariz. Sim. E faça uma coisa direito. Para ficar mais agradável. Para a gente lembrar com o maior orgulho de que aquela Praça Serra Lima, nós já arrumamos namoradas ali através do footing. Sim. E também homenagear aqueles valadarenses que foram para os Estados Unidos. Sim. E que fizeram muita prosperidade para Valadares. Sim. Então é isso aí, professora. Que maravilha. Portas invisíveis. E o spoiler? O spoiler dá para nós. Como é que vai ser? Semana que vem? Entrevista? Sim, vai ser qual o tema, o próximo? É um tema muito interessante. É a Catedral de Santo Antônio. Maravilha. A catedral tem muita história. Tem muita história. Nós vamos aprender. E realmente é uma das 7 maravilhas de Valadares. Maravilha. Nós vamos te ouvir semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco, né? Trazendo um pouco, né? Mais um pouco, né, do seu conhecimento, porque isso já está sábio já, né? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, repórter. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco. Continue e até o próximo podcast. Muito obrigado.